E aí, Bandinoob, beleza? Estamos aqui em mais uma aula sobre programação orientada a objetos utilizando TypeScript e hoje vamos falar sobre abstração, tá bom? E dentro da abstração eu também quero colocar o conceito de interface, né, que é bastante utilizado como um tipo de contrato para a gente poder gerar as nossas classes, tá bom? Então vamos lá, eu vou criar aqui uma classe gato, um arquivo chamado gato.ts, consequentemente vamos criar a nossa classe gato. Qual é a diferença aqui? Quando a gente coloca aqui, por exemplo, o nome do gato vai ser uma string, certo? E a cor, certo? A cor, não, eu vou deixar aqui, a cor, pronto, string também, certo? E aí, a gente pode fazer o nosso construtorzinho, bora lá. Nome do tipo string e cor do tipo string, e a gente faz aquele mesmo esqueminha, nome recebe n e this.cor recebe c, beleza. Então aqui a gente pode chegar e indentar o nosso gato, eu insisto em indentar, instanciar. A gente pode instanciar o nosso gato, let gato, né? E aí a gente faz o new gato e passa o nome, certo? E também a gente passa a cor, né? Deixa eu colocar aqui o nome do gato, Tom. E a cor pode ser cinza, né? Então é cinza, beleza? Então aqui normal, nada demais. Mas no conceito de abstração, certo? A gente precisa entender algumas coisas. Primeiramente, o conceito de abstração na programação orientada a objetos é a gente pegar só o que importa para a gente, né? Por exemplo, qual é o nome do seu gato? O nome do seu gato é Tom. Qual é a cor do seu gato? Cinza. Qual é a idade dele? Ele tem 2 anos. Pronto, para mim é o suficiente. Não importa para o veterinário, por exemplo, de saber qual é aonde ele nasceu, qual foi o bairro que ele nasceu, como é que é a casa que ele nasceu. Isso tudo faz parte do gato, mas não é importante. Então a gente abstrai essa informação, tá bom? E a gente traz somente aquilo que é importante. Isso é o conceito de abstração. E dentro disso eu quero aproveitar e falar sobre classes abstratas e interfaces, certo? Então não confunda uma coisa com a outra, beleza? Então, para construir uma classe abstrata, a gente pode vir aqui e escrever abstract, beleza? E aí você percebe aqui que ele já deu um erro, né? Então já não posso implementar, eu não posso instanciar um gato, né, diretamente dessa classe gato, né? Então, se você prestar atenção aqui na nossa lupinha, vamos ver o que ele mostra. Vamos ver aqui no log de erros. Ele diz assim, ó, que não é possível criar uma instância de uma classe abstrata. Exatamente. A classe abstrata, ela serve somente para que a gente possa herdar dela, né? Ou seja, eu posso criar uma classe que ela herda da classe abstrata. Então vamos colocar aqui um método, por exemplo, né, miar, né? Então ele vem aqui e console.log e miau. Beleza? Pronto. Isso aqui não vai dar certo, tá bom? Mas vamos lá para criar a nossa classe e aí a gente vai ver como a gente pode utilizar as classes abstratas. E aí eu venho aqui, crio uma classe chamada Tom, que vai estender da minha classe gato, certo? E aí aquele mesmo esquema, né? Além do nome e cor, eu vou colocar a idade, number, certo? E aí vamos colocar o nosso construtor. E aí vamos colocar o nome string, a cor string e a idade number. E aí a gente faz o this.cor igual a cor, this.nome igual a n e o this.idade igual a i, certo? Opa, aqui é só o super, né? A gente faz um super com nome e cor. Pronto, não precisava disso tudo.
E aí, olha só que interessante, ele ainda continua dando erro, porque a gente não vai mais instanciar de gato, a gente vai instanciar de Tom. E aí ele está reclamando aqui porque ele quer mais um argumento, que é o argumento de idade. Então, Tom tem 2 anos e a gente viu agora que não temos mais nenhum erro, beleza? Então vamos aqui, né, no gato.nome, cor e idade, beleza? Não temos nenhum erro. E se a gente der um node gato.js, ele vai nos apresentar todos os atributos. Agora você percebe que eu coloquei aqui um método chamado miar, e eu não precisei chamar esse método aqui também. Mas se eu chegar e fizer um g.miar e rodar de novo o nosso programa, ele vai acrescentar ali o miau na última linha, tá bom? E aí agora a gente vai ver aqui a interface. E essa última parte que eu falei do método, né, que a gente não precisou chamar, vai ser algo que vai ser diferente na nossa interface. Vamos lá agora criar um arquivo aqui. Eu vou colocar o nome interface só para a gente poder diferenciar. .ts interface rato, certo? Então como é que a gente pode criar a interface rato, né? O nome é interface e o nome do rato e o nome rato, certo? O rato vai ter um nome string e vai ter um método, vamos dizer fugir, né? O rato vai fugir. E aí a gente coloca aqui um retorno dele que vai ser void. Pronto, está implementado. Pessoal, se vocês quiserem exportar para outros arquivos, vocês podem sempre colocar export antes, tá? E aí export default, a gente pode colocar assim, certo? Para a gente poder utilizar em outros arquivos. Então vamos instanciar agora o nosso rato. Então para a gente instanciar o nosso rato, a sintaxe é a seguinte: class Jerry implements, né? Implements de rato. Ou seja, ele vai implementar algo que já está em rato. E você percebe que ele já está dando um errinho ali, né? Então a gente vai colocar aqui o nosso nome, que vai ser uma string, certo? E aí a gente vai para o nosso construtor. Nome, string, beleza? This.nome recebe nome, n. Mas ele ainda continua dando um erro. Por que será que ele ainda continua dando esse erro? Vamos ver aqui, né? Ele está aqui na nossa lista, ele fala que Jerry está sendo declarada, mas não quer usada, a gente já vai usar. Mas que Jerry está sendo implementado de forma incorreta, né, da interface rato, porque existe um método chamado fugir e ele está faltando na nossa classe Jerry, e ele precisa ter esse método fugir, né? Então vamos lá, a gente vai adicionar aqui o método fugir e vamos dar um console.log e escrever corre, lá vem o Tom. Pronto. Olha só, não temos mais nenhum erro aqui, certo? Nem o TypeScript não está reclamando também de nenhum erro. E a gente pode chegar aqui agora e implementar o nosso rato, né? Então let r igual a new Jerry, ok? E new Jerry vai receber só o nome, né? Vamos colocar de Jerry mesmo. E quando eu der um console.log em r.nome, ele vai me dar o retorno, né, que eu quero, que é o nome do Jerry, né? Então vamos lá, node interface rato.js e ele me retorna o nome do Jerry. Beleza? Então, Diego, qual é a diferença da interface para a classe abstrata? Eu falei a você que eu implementei o miar na classe abstrata. Na classe Tom, que eu herdei de gato, eu não precisei chamar o método miau. Você não vê o método miau aqui, mas ele está funcionando perfeitamente quando a gente chama o node gato, né? Tá aqui o miau, beleza? E aqui na interface eu criei um método fugir, só que eu sou obrigado a chamá-lo aqui. Se eu tirar, ó, vai começar, ele reclama aqui, ó, Jerry tá errado,
né? Se eu rodar aqui, ele pode até rodar, porque esse é meio bugado, né? Esse Visual Studio Code, o TypeScript, não sei. Mas lá na frente o seu programa vai dar um problema, né? Ele está avisando aqui, ó, precisa disso, né? E aí a gente implementa o método fugir, e aí ele para de dar erro, né? Ele para de chamar esse erro. Aí eu quero acrescentar algo aqui que é bem importante a gente saber. Vamos lá. Uma idade, né? A idade geralmente é number, ok? Mas se eu quiser colocar uma string, né? Como é que eu faço? Por exemplo, aqui, idade, né? Tipo number. E aqui eu acrescento o this.idade. Idade. E cadê? Sim, e aqui também, né? Idade. Number. Beleza? Então, eu posso fazer aqui, né? O 2 anos. Vamos dizer que o Jerry tem 2 anos. E eu posso fazer aqui o r.idade. E aí, quando a gente rodar aqui, ele vai mostrar Jerry com 2 anos de idade, certo? E aí eu posso chegar aqui e eu quero colocar o 2 anos como se fosse uma string. Então eu posso colocar esse pipeline, certo? E colocar aqui como string, né? Ele vai receber também uma string. E aqui no nosso, na verdade a gente poderia aqui colocar somente o super, né? A gente pode colocar aqui um super e colocar aqui idade, né? Deixa eu ver se funciona aqui. Sim. O super. Cadê? Não. Ah, pronto. Ele não pode ser feito dessa forma porque ele quer que a gente implemente da forma que está sendo aqui, né? Então vamos tirar aqui super this.idade. E aqui no nosso construtor já tem, né? Só que aqui a gente pode colocar ele também como uma string, certo? Então a idade vai receber do tipo number ou do tipo string. E aí ele não vai dar erro nenhum se eu chegar aqui e colocar 2 anos, certo? E aí quando a gente rodar o nosso programa, ele vai dizer que o Jerry tem 2 anos, né? Então nosso tipo para idade pode ser um número ou pode ser uma string, não vai ter problema nenhum desde que a gente coloque o pipeline aqui, né? Mas ele também pode ser opcional. É só eu colocar aqui uma interrogaçãozinha, né? Dizendo que ele é opcional e eu posso tirar ele daqui do meu construtor para eu não precisar inserir ele logo lá no início, tá bom? Olha só. E aqui ele dá o erro, né? Mas não tem problema, ele vai dizer aqui que é undefined, certo? Mas se a gente quiser colocar ele, a gente pode fazer assim, ó, r.idade, idade, e ele já tem um ponto de interrogação aqui no final, porque ele está dizendo que é opcional, então você não precisa colocar. Então se a gente der aqui, rodar o programa, ele vai dizer Jerry, né? E tem uma idade 2, né? Se eu quiser colocar ele também como uma string, 2 anos, ele vai rodar do mesmo jeito, tá bom? Então isso é interessante porque a gente pode colocar atributos opcionais e atributos que possuem mais de um tipo, né? Quando a gente utiliza aqui esse pipeline, tá bom? E a gente implementa ele da mesma forma que a interface. Então a diferença entre classes abstratas é que nós não somos obrigados, por exemplo, a implementar um método na classe filha ou na subclasse. E a interface ela já nos obriga a gente seguir aquele contrato que está ali, ou seja, se tem atributos e métodos, a gente precisa implementar atributos e métodos. Tá bom, galera? Então, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu ajudarei vocês. E no que precisar, a gente está aqui. E a próxima aula nós vamos fazer a nossa aula de relacionamentos, onde nós vamos utilizar tudo isso que a gente aprendeu
ou a maioria das coisas que a gente aprendeu, e eu vou também mostrar sobre Enum, né, que é bastante utilizado também, TypeScript. E aí a gente pode encerrar a nossa aula por hora. E se você curtiu, deixa aí o gostinho, deixa aí o joinha e se inscreve no canal, galera, ajuda muito, tá bom? Esse trabalho que a gente vem fazendo aí para ajudar a galera que está iniciando no mundo da programação. Então um abraço, até a próxima, valeu!